que é uma amarração amorosa? Como funciona uma amarração amorosa? Ter sonhos eróticos ou perturbadores com uma pessoa. Uma pessoa simplesmente começa a aparecer na sua cabeça do nada. A sua relação começa a ter problemas e brigas que não fazem sentido nenhum. Será que esses são sintomas de amarração amorosa? Será que amarrações amorosas têm sintomas? Tudo isso e muito mais nesse vídeo, então assiste ele até o final. E aí, bruxarada, tudo bem com vocês? Eu sou Cedric Nightingale e que o sol possa iluminar o nosso encontro. Eu recebi dos meus rouxinóis alguns vídeos e textos sobre amarração amorosa e sintomas que uma amarração amorosa pode ter na vida das pessoas, ou como uma amarração amorosa pode ser feita, amarração amorosa express, vamos fazer amarração amorosa com materiais simples aí na sua casa. E assim, eu achei tudo uma baboseira. Todos os vídeos e todos os links que eu recebi são muito fracos e dão informações que são extremamente assim, ó, aleatórias ou que não fazem sentido nenhum. Por isso, eu decidi trazer para vocês um vídeo que explica tintim por tintim sobre a amarração amorosa, como ela funciona, o que uma pessoa que fez ou pagou para fazer a amarração amorosa pode acabar recebendo de volta energeticamente, se existe ou não existe algum tipo de sintoma com relação de amarração, se você tá amarrado ou não, como saber disso. É muito interessante a gente falar sobre esse tema, porque nos diversos vídeos e textos que eu recebi e eu li, a gente pode ver coisas como pensar demais em uma pessoa aparecer muito na sua cabeça do nada, você começar a encontrar com a pessoa diretamente no seu dia a dia, você começar a ter brigas assim aleatórias na sua relação pessoal, sonhos eróticos ou perturbadores com uma pessoa específica. Todos esses supostamente são sintomas de amarração amorosa. Aí fica o questionamento: será que isso é sintoma mesmo de alguma amarração amorosa? Será que a sua relação simplesmente não está desgastada? Ou você está tentando, o seu psicológico está acabando criando situações para que você possa entender que a relação onde você se encontra hoje em dia ela não está funcionando mais? Será mesmo que é tudo culpa de uma grande magia, uma grande feitiçaria enviada para você para destruir sua vida, seu relacionamento, te prender em alguém? Isso é muito complicado e tem muitos detalhes nessas nuances com relação a feitiços de amarração no geral que precisam ser falados e desmistificados, porque novamente abre aquela brecha para que pessoas possam ganhar dinheiro em cima da necessidade de outra, seja porque ela acha que está amarrada ou porque quer amarrar alguém. Por isso, eu trago informações muito preciosas nesse vídeo explicando como realmente funciona uma amarração amorosa e se existe mesmo alguma maneira de você descobrir se você está amarrado ou não. Mas antes da gente continuar, eu peço para que você se inscreva no canal para receber mais notificações, deixa seu like para fortalecer ainda mais a nossa energia, porque já deu para perceber que o conteúdo aqui é bom, ó, de bruxo para bruxo. Eu vou te trazer informações assim reais do que é realmente a magia, como ela rola, como ela funciona, sem aqueles mimimis de deixar as coisas pela metade, certo? Então vamos continuar. Então o que é uma amarração, né? A amarração é uma ritualística que é feita com a finalidade de prender coisas. Por isso que o nome é amarração, vem de amarrar, né? Acho que isso é bem óbvio. Ela serve para você prender coisas, vincular coisas. Então eu posso prender uma pessoa a um lugar, prender uma pessoa a outra pessoa, prender uma pessoa a uma situação, prender uma pessoa a uma relação, prender uma pessoa a um emprego. Então eu posso vincular e prender coisas. É para isso que esse tipo de ritualística serve. Então essa ritualística tem por intenção vincular duas pessoas ou mais a coisas, objetos, situações, para que elas não se desliguem, para que elas não saiam dali, para que elas permaneçam ali naquela situação. E como funciona? Uma ritualística de amarração
é uma magia bem inteligente e não é qualquer pessoa que vai conseguir executar ela de verdade, funcional e com maestria, porque ela precisa ser pensada a partir da situação do indivíduo. Então, se eu quero prender uma pessoa a alguma coisa ou alguém, eu preciso entender quem é esse indivíduo, qual é a necessidade que esse indivíduo tem daquilo, daquela pessoa, daquele lugar, e a partir das necessidades, da realidade do indivíduo, eu preciso encontrar uma brecha na vontade do indivíduo para que então a minha magia ela seja colocada ali. Certo? A amarração ela é executada geralmente por bruxas, feiticeiras, sacerdotes, sacerdotisas, magistas, que têm domínio de forças espirituais, porque ela não é só um feiticinho que você lança na pessoa. E essa ritualística ela funciona a partir da contratação de uma criatura ou entidade de um outro lado. Entidade é uma palavra bem genérica, mas acho que cabe aqui, porque pode ser qualquer força que tenha esse domínio e essa consciência. Então, quando se trabalha uma amarração, se trabalha com uma criatura espiritual que tenha consciência e que tenha virtudes próprias para poder trabalhar a partir da necessidade que foi colocada em questão. E esse trabalho, ele também tem que ser muito pensado, porque essa criatura ela pode começar a se alimentar do feiticeiro, do bruxo, da pessoa que desenvolveu a ritualística ou de outras situações. Todo contrato espiritual tem uma alimentação específica, porque aquela criatura ela vai precisar se manter naquele plano para poder trabalhar o que ela foi contratada a fazer. Então ela precisa de uma alimentação, de uma energia que a vincule ali. Mas ela tem que ser muito, muito bem pensada, porque senão até o indivíduo que está sendo amarrado consegue achar brechas para poder sair dessa amarração. E é por isso que eu falo que não é qualquer pessoa que sabe fazer e não é qualquer dinheiro que vai pagar esse tipo de trabalho. E tem muita gente que se apropria dessa situação para poder ganhar dinheiro em cima do sofrimento, da necessidade de uma outra pessoa, né? Da dor emocional, dos problemas emocionais de uma outra pessoa. E a gente tem que ficar muito atento com isso, muito, muito, muito atento, porque infelizmente nosso caminho, né, o caminho espiritual, abre várias brechas para que pessoas mal intencionadas, charlatões, se apropriem da dor, do sofrimento, da necessidade, né, da inconformidade de outras pessoas para poder ganhar dinheiro em cima, pegar o dinheiro e sumir, como eu já vi vários casos. Eu sei que o conteúdo tá muito bom, mas eu vou parar um pouquinho para te chamar para me seguir no Instagram, @CedricNightingale. Lá tem muito mais conteúdo mágico que vai complementar ainda mais o que a gente tá vendo aqui no canal. Para que uma amarração funcione, ela precisa de uma brecha real na vida do indivíduo que tá sendo amarrado. Se você quer fazer uma amarração amorosa, essa amarração amorosa ela nunca vai acontecer se o indivíduo que supostamente vai ser amarrado não tiver uma relação com a pessoa que quer amarrar o indivíduo. Se ela nunca teve nada com aquela pessoa, se ela não é ex, nunca se envolveu, não é nem amiga daquela pessoa, não existe amarração. Você não amarra uma coisa a algo a qual ela nunca fez parte, a algo a qual ela nunca pertenceu. A mesma coisa dentro de uma amarração funciona a partir de lugares. Então, se eu quero prender uma pessoa numa cidade, se eu quero prender uma pessoa no emprego, se eu quero prender uma pessoa numa situação específica, ela precisa estar nessa situação ou querer estar nessa situação. Tem uma brecha, precisa de uma brecha ali de vontade real e contato com a situação a qual vai ser amarrada para que a amarração funcione verdadeiramente. Porque a amarração ela trabalha questões espirituais que mexem com o psicológico e com situações do cotidiano que vão obrigar a pessoa a estar amarrada àquela situação ou àquela pessoa em questão. E é por isso que uma amarração ela funciona a partir de investidas e aprisionamentos. Por quê? Porque a energia invocada, né, o espírito, a entidade, a força invocada que vai estar ali segurando aquela pessoa na situação aonde ela foi amarrada, ela vai criar situações e circunstâncias que vão mexer com a vida e com o psicológico de quem foi amarrado para que ele se mantenha dentro daquela situação. Ele pode desenvolver crenças limitantes, ele pode desenvolver necessidades, ele pode desenvolver diversas coisas ao longo do processo para que o indivíduo amarrado permaneça na posição onde ele está, para que ele fique ali, para que ele não saia dali. Então, a amarração, ela é pautada no abuso
no simples fato de abusar de uma pessoa, porque você está tirando o livre-arbítrio total e completo dela. Então, o que difere uma amarração de um estupro? Nada. Porque você está literalmente mexendo com a vida daquela pessoa e obrigando essa pessoa a uma coisa que ela não quer vivenciar. E isso desenvolve N traumas físicos na realidade, sabe? Daquela pessoa, na realidade psíquica daquela pessoa, na realidade espiritual daquela pessoa. E isso é um absurdo. Então todo tipo de amarração é um trabalho pautado no abuso. Então você nunca vai ter uma pessoa de verdade. Você vai ter um sofrimento, você vai ter uma pessoa angustiada, você vai ter uma pessoa que não quer estar ali, cheia de dores, de traumas. E o mais importante que a gente tem que falar aqui é que a amarração não gera amor. Nenhum tipo de amarração gera ou desenvolve amor ou paixão. A amarração é um processo de segurar, de prender uma pessoa, e não um processo de desenvolver um sentimento. Quando você amarra uma pessoa, você está prendendo ela a uma situação. E ela vai se prender àquela situação por diversas coisas que não são amor. Por necessidade, por medo, por algum trauma psicológico, ou por N situações que podem acontecer, que vão minar aquela pessoa de sair dali e vão fragilizar essa pessoa a ponto dela ser outra pessoa, de se tornar outra pessoa. Então, se você aí do outro lado está pensando em fazer uma amarração para alguém, ou já pensou, ou já buscou alguém para fazer a amarração para alguém, saiba que a amarração jamais vai gerar amor. Você vai ter uma pessoa triste, cheia de sofrimentos, e você vai estar sendo um algoz, um carrasco dessa pessoa. Não passa de um estupro emocional. A amarração é um ato completamente egoísta e egocêntrico, que reduz a outra pessoa a nada. Eu vou te fazer um convite antes da gente continuar. Você pode se tornar membro aqui do canal e ganhar alguns benefícios muito legais. Um deles é o selo de verificação de membro, onde você vai ganhar uma identificação e vai te fazer mais visível para mim nas lives. Então, principalmente as lives de tarô, onde eu respondo as perguntas da galera. Geralmente os roxinóis, eles têm prioridade, porque eu consigo ver eles com maior facilidade no meio de todo mundo. Você vai receber vários emojis exclusivos. Você pode fazer parte do grupo dos roxinóis, que é o grupo secreto, a Revoada dos Roxinóis, onde a gente faz várias vivências mágicas, conversa de magia e evolui esse nosso lado espiritual. Pode também receber uma consulta mensal comigo. É só você aqui embaixo, do lado do inscreva-se, ou no link na descrição do vídeo, no Seja Membro, clicar lá, encontrar a categoria que melhor se encaixa com você e fazer parte da nossa Revoada. Então, o que uma pessoa amarrada sente? Existem sintomas para uma amarração? E como identificar isso? Eu vejo várias coisas aí na internet, os links que me mandaram também, eu achei assim, é até engraçado da gente ver, né? Tem vários links dizendo 13 sintomas, 5 sintomas, 7 sintomas de que você sofreu ou está sofrendo de amarração amorosa. E praticamente todos os sintomas ali falam sobre situações psicológicas, sobre problemas na relação e descrevem relacionamentos extremamente abusivos, né? E qual a diferença então de uma amarração amorosa e de um problema no relacionamento, de um problema psicológico, da necessidade de uma terapia ou de um tratamento psicológico? Pois é um sacerdote sério e idôneo que vai saber responder isso, na verdade. Você já pesquisou alguma doença no Google e você vai ver os sintomas e de repente você chega lá, câncer, e não é nada disso, sabe? Era só uma dor de cabeça por qualquer motivo aleatório? Pois é mais ou menos isso. Você pesquisar na internet sintomas de amarração e buscar respostas de uma espiritualidade pelo Google é a mesma coisa que buscar os sintomas do que você está sentindo de qualquer doença no Google. E você vai chegar no médico e não vai ser nada daquilo, sabe? E você vai precisar ir no médico de qualquer jeito, dependendo do que você tem. Então, quando a gente está falando de qualquer coisa relacionada à espiritualidade, é a mesma situação. Você pode até pesquisar no Google, mas não vai fazer diferença nenhuma, porque você vai ter que procurar um sacerdote, uma sacerdotisa, um bruxo, um feiticeiro, alguém de confiança para te dizer
se é ou não verdade, se está ou não acontecendo. E esse bruxo, feiticeiro, sacerdote de confiança, quando diagnosticar se é ou não e perceber que pode não ser, ele vai falar, olha, você precisa buscar uma ajuda psicológica. Porque se ele é de confiança, ele vai saber reconhecer quando é uma amarração de verdade e quando não é uma amarração e você está precisando mesmo de um auxílio psiquiátrico, psicológico. Isso é importante. E é sobre isso esse vídeo, é sobre você buscar pessoas de confiança, que não vão tirar o seu dinheiro à toa. Sobre sintomas de amarração amorosa e todos esses vídeos que você pode encontrar, ou links que você pode ver, você pode até ver, mas vai ser a mesma coisa que pesquisar alguma doença no Google. Na verdade, você não vai saber discernir, aquilo não vai te ajudar em nada, vai te atrapalhar. Muito mais do que te ajudar. Então, da mesma forma que quando a gente está doente a gente procura um médico, quando a gente se sente numa situação como essa, nós procuramos um especialista. Alguém que trabalha com a espiritualidade de verdade, que vai poder te guiar. Certo? Tô confiando em você. Mas, Cedric, e quem faz a amarração? Ou quem pagou pela amarração? Recebe alguma coisa do universo em troca, de volta, um castigo? Quando a gente está falando de alguém que contratou a amarração, né, a pessoa que quer ter alguém grudada ali com ela, eu acho que, como um amigo meu disse, o pior castigo vai ser a amarração funcionar. Por quê? Porque a pessoa do seu lado não vai te amar. A pessoa do seu lado vai ter nojo de você. A pessoa que você amarrou, ela vai dormir todos os dias pensando em ir embora, pensando em como se livrar de você, pensando em como sair dessa relação, sentindo dor, sentindo medo, sentindo angústia, deprimido, muito deprimido, exausto, cansado, não quer essa realidade. Você vai ser tudo, 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 menos alguém que ela ame, menos alguém que ela queira do lado. Então, eu acho que castigo maior que esse, né? Você querer amar alguém, ser amado de volta e essa pessoa tá ali porque ela tá doente, porque na verdade ela não te ama, é um puta de um castigo. Mas outras coisas podem acontecer sim, não existe uma lista de coisas que podem acontecer se você fizer isso, né? Muitas coisas podem acontecer nesse caso, né? A outra pessoa pode acabar ficando doente, dependendo de como a amarração foi feita, né? Do que o espírito, a força, a criatura que tá ali fazendo a amarração se alimenta, ela pode causar brigas entre as pessoas, acidentes, doenças, muitas coisas envolvendo drenagem energética podem acontecer com os dois, tá? Não só com a pessoa amarrada. Então sim, muitas coisas negativas podem acontecer também para quem buscou pela amarração, pagou pela amarração. Quando a pessoa que faz, né, o bruxo, o sacerdote, pessoa que faz a amarração, que vive disso, ela já está trabalhando com forças de baixo teor energético, tá? Lembrando que isso não é nem bem nem mal, porque dentro da magia não existe bem e mal, existe energias altas e energias baixas, e existe caráter, né? Existe regras pessoais de como trabalhar a magia. Então, neste caso, a pessoa que trabalha com esse tipo de egrégora energética, ela já vai estar numa vibração baixa, ela já vai estar com a energia ao redor dela voltada para baixo. Consecutivamente, a gente vai começar a atrair pra gente mais vibrações baixas. E nunca se sabe o quanto de energia se gasta verdadeiramente num processo. A gente tem uma noção de quanto de energia vai e do que você precisa fazer para invocar. Mas muitas das vezes a criatura invocada pode acabar grudando no sacerdote, principalmente se ele for inexperiente, ou querer o alimento que ele deu não está sendo suficiente, o sacerdote, o bruxo, feiticeiro vai começar a ser drenado. Então sim, existem alguns riscos dentro da realidade da pessoa, do magista que desenvolveu a amarração, que podem ser prejudiciais. E eu vou falar para você, especulando por alto, que eu não vi até hoje alguém que trabalhe com esse tipo de coisa num relacionamento feliz e saudável. Então, se você veio por esse vídeo buscando uma amarração, ou buscando entender se você está amarrado ou não, é muito importante que você pense que neste caso, a dor, o sofrimento, a necessidade de estar com alguém, os problemas emocionais e tudo que você pode estar passando ou sentindo ou pensando em fazer alguma outra pessoa passar para estar com ela, já mostra que você
tá precisando de uma ajuda. E essa ajuda ela não é necessariamente espiritual, é uma ajuda psicológica. Então, no final desse vídeo, né, no final das contas, qualquer pessoa que busque por algum tipo de amarração ou se sinta amarrado, precisa conversar com alguém que trabalhe com a psique. Precisa conversar com um psicólogo, precisa conversar com um terapeuta, precisa conversar com alguém que entenda o que está passando aí dentro no seu coração. Não é um feitiço, uma magia de aprisionamento que vai resolver, certo? Eu espero ter trazido para vocês todas as informações necessárias com relação à amarração e ter desmistificado como funciona energeticamente esse tipo de trabalho ritualístico e espiritual e que eu tenha conseguido deixar a mensagem aqui sobre os perigos que você pode acabar encontrando num vídeo ou num link falando sobre certos sintomas, ou mesmo com pessoas que se proponham a fazer esse tipo de serviço para você. Eu espero que você do outro lado que talvez tenha parado aqui porque está buscando por isso, encontre sua cura, encontre o bálsamo que vai fazer o seu coração mais tranquilo e feliz. Certo? Aos roxinóis curiosos que estão assistindo esse vídeo, muito obrigado pelo carinho. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa que eu não respondi ou que vocês querem saber e não tá no vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou responder com todo amor e carinho. Um beijo e que o sol possa iluminar o seu caminho.